Olá pessoal do Casal de Exatas, tudo bem? Vamos dar continuidade às aulas sobre divisibilidade, hoje falando sobre MMC e MDC. Afinal de contas, o que seria o MMC e o MDC? Vamos falar hoje mostrando algumas situações para vocês. Então vamos lá falar sobre o que é o MMC. O MMC nada mais é do que o menor múltiplo comum. Mas, professor Cristiano, o que é o menor múltiplo comum? Para isso eu coloquei uma situaçãozinha bem bacana para nós entendermos de uma forma melhor. Numa rua são colocados postes a uma distância de 6 metros um do outro. Também são colocadas lixeiras a uma distância de 8 metros uma da outra. Se no início de uma rua um poste e uma lixeira estão juntos, após quantos metros haverá novamente um poste e uma lixeira? Para isso eu representei em forma de alguns desenhos, como por exemplo, um poste que está na posição 0 da avenida, o segundo poste, 6 metros depois, na posição 6, o terceiro poste na posição 12 e assim por diante. Quarto poste na posição 18, quinto poste na posição 24, sexto poste na posição 30, o sétimo poste na posição 36, o oitavo poste na posição 42 e um nono poste na posição 48. Ou seja, essas são as posições do poste dentro da avenida. Agora, analisando a lixeira, lembre que vai ter um poste e uma lixeira no início da avenida. Ou seja, se nós pensarmos aqui, os postes eles estão localizados nas posições que são os múltiplos de 6. Agora, as lixeiras, também, a primeira lixeira está junto com o poste. 8 metros depois vai ter a primeira lixeira, ou seja, não vai estar junto com o poste. Está aqui o 8. 8 metros depois dessa segunda lixeira teremos outra lixeira, ou seja, na posição 16. 8 metros depois, outra lixeira. Na posição 24. Reparem que o poste e a lixeira já estão juntos novamente. É quase um romance esse negócio. E aí, mais 8 metros na posição 32. Mais 8 metros na posição 40 e mais 8 metros na posição 48. Ou seja, nós podemos representar as posições da lixeira como se fossem os múltiplos de 8. Lembrando que nós tivemos uma aula anterior em que eu falei o que são múltiplos e o que são divisores. Nesse caso, nós estamos usando os múltiplos tanto do 6 quanto do 8, que representam respectivamente a posição dos postes e das lixeiras. Agora, pensando quais foram os valores comuns ali dos múltiplos do 8 e do 6. Nós temos aqui, valor comum foi o 0, onde o poste e a lixeira estavam juntos no início. Nós tivemos um outro valor comum, que foi o 24. O outro valor comum seria o 48. E seguindo os múltiplos, tanto do 6 quanto do 8, nós teremos muitos valores comuns. O 72 e infinitos valores comuns. Porém, o que nós estamos procurando? O menor múltiplo que é comum dos dois valores, excluindo, é lógico, o 0. Então o menor múltiplo comum deles seria o número 24, que eu estou representando aqui. Então nós descobrimos aqui de uma forma como, em que momento o poste e a lixeira, em que localização um poste e a lixeira estariam juntos novamente nessa avenida. Tá? Agora, claro, fazer todo esse processo parece ser um processo moroso, um processo difícil. Nós vamos fazer agora um processo que a gente chama de processo prático do MMC. O MMC do 6 e do 8 nós vamos fazer uma fatoração desses valores, uma fatoração simultânea. Ou seja, nós vamos passar uma barrinha e vamos fazer aquele processo de fatoração que nós tivemos em aulas anteriores de como fazer o processo de fatoração ao mesmo tempo dos valores 6 e 8. Para isso, nós vamos utilizar os números primos em ordem crescente. Qual é o primeiro número primo? Lembrando que também temos uma aula sobre números primos lá no Casal de Exatas. A ideia seria basicamente a seguinte: nós vamos pegar o primeiro número primo, que é divisível por 6 ou por 8, ou pelos dois. Esse número é o número 2. Aí o que nós faremos? Dividiremos o 6 por 2 e colocaremos o resultado ali. 6 por 2 dá 3. Colocaremos o resultado ali. Dividiremos o 8 também por 2, que vai ter o resultado 4.
Tudo bem, se é uma fatoração, nós temos que continuar utilizando os números primos até se esgotarem as tentativas. Por exemplo, eu tenho 3 e o 4. Ao menos um deles é divisível por 2? Sim, então continuaremos usando o número 2. Nesse caso, se nós dividirmos 3 por 2, não vai dar um resultado exato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o 3 e o 4 dividido por 2 terá como resultado 2. Ainda tenho algum valor que é divisível por 2, portanto vamos continuar fazendo a divisão por 2. 3 por 2 não dá, repete o valor, e o 2 dividido por 2 teremos como resultado 1. Muito bem, não temos mais números divisíveis por 2, então nós vamos, na sequência dos números primos, observar qual o próximo número primo que utilizaremos. O próximo número primo que será utilizado será o número 3. Então, o 3 dividido por 3, colocamos o resultado 1. E o 1 dividido por 3 não dá, então repito o número 1. Terminando essa fatoração sempre em 1 e 1. A exemplo de quando nós vamos fazer a fatoração de um número sozinho. Aqui, simultaneamente, também termina o cálculo quando termina em 1, 1. Terminando esse resultado, nós vamos pegar os valores fatorados e vamos multiplicar. 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 3, que dá 24, que foi aquele valor que nós pegamos lá sobre o poste e a lixeira, né? Que eles estavam juntos novamente no começo, estavam no início da avenida era 0. Próximo ao momento que eles estavam juntos, no local 24 metros depois 48 e assim por diante, mas o MMC deles é o número 24. Processo prático, ele é bem bacana e ajuda bastante, principalmente quando os números forem grandes. No caso aqui, os 6 e 8 são números bem simples. Processo tradicional, a definição, fica até mais fácil, poderia dizer. Mas o processo prático, ele vale muito a pena quando você vai trabalhar números muito grandes. E agora, nós vamos falar do MDC. Bom, o que é o MDC? É o maior divisor comum, o maior. Não tem sentido dizer quem é o menor divisor, porque o menor divisor é o número 1. Nós vimos quem são os divisores de um número. Agora, qual é o maior divisor desses números? Tudo bem, até vale uma piadinha aí. O que o MMC estava fazendo na beira da escada? Esperando o MDC. Essa foi triste. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando ao que interessa, o que é o MDC? O MDC aqui, utilizando uma situação problema, nós temos uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas, 90 centímetros e 120 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em pedaços iguais do mesmo tamanho, do maior tamanho possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então, a ideia é assim, ele tem um tecido de 90 e um tecido de 120 centímetros. E ele quer dividir isso no maior tamanho possível, desde que não hajam sobras. Então, qual que é a técnica que nós vamos utilizar? Nós vamos pegar os divisores dos 90 centímetros. Como que eu posso dividir 90 centímetros? E nós vimos na aula sobre fatoração como nós podemos dividir o número 90. É o que nós faremos aqui. Nós poderíamos dividir esse tecido de 1 em 1 centímetro, 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5 centímetros, de 6 em 6, de 9 em 9, de 10 em 10. Poderíamos dividir também de 15 em 15, de 18 em 18 centímetros. Poderíamos dividir de 30 em 30 centímetros, de 45 em 45 centímetros e poderíamos dividir de 90 ou deixar ele tamanho original, 90 em 90 centímetros, não, seria o tamanho original. Agora, imaginem só, professor, como é que eu vou lembrar dos divisores do 90? Lembrem daquela técnica da regularidade. O primeiro vezes o último dá 90. O segundo vezes o penúltimo dá 90. O terceiro vezes o antepenúltimo dá 90. E assim por diante. Sempre que nós multiplicarmos valores que estão equidistantes, o resultado tem que dar o 90, para fazer uma prova real de quais são os divisores do 90. A partir disso,
nós vamos fazer também a mesma coisa com os divisores do 120. Quem são os divisores do 120? O 1, nós temos o 2, nós temos o 3, podemos dividir o 120 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, de 8 em 8, de 10 em 10, de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20, 30 em 30 centímetros, 40 em 40 centímetros, 60 em 60 centímetros, ou deixar ele inteiro. Muito bem. Agora que vem o grande segredo do MDC. M de maior. Qual é o maior divisor comum? Se vocês observarem bem quem são os divisores, vocês vão identificar quem é ou quem são os divisores comuns. Nós temos então o 1, que é comum, nós temos o 2, que é comum, nós temos o 3, que é comum, que está nos dois valores, nós temos o 5, que é comum, nós temos o 6, que é comum, o 10 é comum, o 15 é comum e nós temos também o 30. Isso significa que esses são os elementos comuns, os divisores comuns do 90 e do 120. Mas a grande pergunta é, qual é o maior de todos eles? E aí todo mundo já deve estar verificando que o maior divisor comum deles, o que a gente chama de MDC, do 90 e do 120, é o 30, ou seja, este funcionário vai ter que dividir o tecido de 90 centímetros em 30, de 30 em 30 centímetros. E ele vai pegar o tecido de 120 centímetros também de 30 em 30. Serão 3 pedaços desse primeiro tecido e 4 pedaços do outro tecido de 120 centímetros. Então, aí ele terá ao todo 7 pedaços. Mas vocês viram que deu um certo trabalho trabalhar com... Trabalhar é bonito, né? Deu um certo trabalho fazer esses cálculos com os divisores. O que nós vamos fazer? Vamos ver agora um método prático para esse cálculo do MDC. O que consiste o método prático do MDC? Ele não é igual ao do MMC? Eu poderia dizer que ele é parecido, mas vamos assim para diferenciar, para ficar um pouco mais tranquilo, nós vamos fazer a fatoração dos dois números envolvidos separadamente, diferente do MMC, que era uma fatoração ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer a fatoração do 90 centímetros. Então, dividindo por 2, que a gente já sabe que são os números primos, vai dar 45, que dividido por 3 dá 15, que dividido por 3 dá 5, e que dividido por 5 dá 1. Muito bem, tenho a fatoração do número 90. Farei o mesmo com 120. Então vamos fazer a fatoração do 120 lá. Dividido por 2, que dá 60, dividido por 2, que dá 30, dividido por 2, que dá 15. Agora não posso mais dividir por 2, vamos dividir por 3. Voltando só por um probleminha técnico que nós tivemos, dividido por 3 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. E agora nós vamos verificar quais são os divisores comuns. Eu vou circular quais são os divisores comuns. Então nós temos aqui, por exemplo, para calcular o MDC, quem é o divisor comum do 90 e do 120? Quem são os fatores que ficaram comuns? Então eu tenho 1, 2 aqui com 1, 2 de lá. Nós temos então que registrar o valor comum nos dois valores. Outro valor comum que nós temos é 1, 3 pensando daqui e um 3 de lá. Então nós vamos ter essa representação com 3. E o último valor comum que nós temos, um 5 daqui e um 5 de lá. Veja, nós fizemos então uso do 2, que foi repetido nos dois, o 3 que foi repetido nos dois valores e o 5 que também foi repetido nos dois valores. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3 vezes 5, nós temos o número 30, que nós já havíamos visto naquele outro processo que é um pouco mais complicado. Por isso que esse processo é chamado de processo prático. Muito bem, pessoal, encerramos nossa aula sobre MMC e MDC. Em breve o prof vai falar um pouquinho sobre resolução de problemas, vamos trabalhar com outras situações. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no Casal de Exatas. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau!